No próximo capítulo da novela Três Graças, um detalhe quase invisível muda tudo. Só depois de sair às pressas da casa de Arminda, acompanhado por Vicente, Ferretti percebe que o tiro não passou de um erro grotesco. A bala atingiu apenas uma encenação ridícula feita de travesseiros. O silêncio que se instala não é alívio, é deboche puro. Dentro da mansão, Arminda explode. Ela destrói o que encontra pela frente, grita contra o próprio azar e amaldiçoa cada etapa do plano fracassado. Chamar a polícia? Nem pensar. Para ela, isso seria assumir fraqueza. E Arminda prefere perder a razão a perder o controle. Longe dali, Zenilda sente o estômago revirar. O fato de Ferretti ter feito questão de impedi-la de ir até Arminda não sai da cabeça dela. Pequenos gestos, respostas atravessadas e silêncios estratégicos começam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça incômodo. Zenilda entende. Há algo grande sendo escondido. E não é por acaso. Antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e conte de qual cidade você acompanha a novela. Enquanto isso, a distância entre Viviane e Leonardo vira tortura. Eles não se falam, não se veem, mas pensam um no outro sem parar. O passado bate à porta, trazendo sentimentos mal resolvidos que exigem coragem. Justamente o que falta aos dois agora. Lorena, em um desabafo doloroso, revela a Juquinha um medo que a corrói. A suspeita de que o próprio pai possa estar ligado à suposta morte de Rogério. A confissão muda tudo. A fé na família começa a ruir. Do esconderijo, Rogério envia uma mensagem curta para Gerluce. Um simples obrigado. Poucas palavras, peso enorme. Ele está vivo, atento e confia nela cegamente. Pressionada, Lígia toma uma decisão definitiva e manda Joelle contar a Gerluce quem é o pai do bebê. Chega de segredos. Eles já cobraram caro demais. E como se não bastasse, Gerluce se depara com Raul vivendo nas ruas. Ao vê-la, ele foge em desespero, gritando que nunca mais voltará para casa. Ali fica claro, algumas quedas não dão aviso, e algumas perdas simplesmente acontecem. Paulinho vai entrar em um caminho sem volta. O policial, acostumado a lidar com segredos, mentiras e versões mal contadas, será surpreendido por revelações que atingem em cheio tanto o seu lado profissional quanto o pessoal. E o epicentro desse terremoto atende por dois nomes: Rogério e a Estátua das Três Graças. Nada mais será como antes. Tudo começa quando Paulinho passa a juntar peças que até então pareciam soltas demais para formar qualquer desenho coerente. Pequenos comentários atravessados, silêncios estratégicos e olhares desviados começam a incomodá-lo. O policial sente que está sendo mantido do lado de fora de algo grande, grande demais para ser ignorado. A primeira bomba explode dentro da própria casa. Paulinho descobre que Gerluce escondeu dele uma informação crucial. Rogério está vivo. O choque é imediato. Durante anos, o nome de Rogério foi tratado como passado enterrado, um fantasma encerrado em silêncio e versões oficiais. Saber que ele ressurgiu do nada, caminhando novamente pelos bastidores da trama, deixa o policial completamente desnorteado. O que mais o fere, no entanto, não é apenas a volta de Rogério, é o silêncio de Gerluce. Paulinho confronta a namorada sem rodeios. O clima pesa. Ele pergunta quando ela soube, por que não contou e como conseguiu olhar nos olhos dele sabendo que escondia algo tão sério. Gerluce tenta se esquivar, diz que não podia falar, que havia promessas envolvidas, que o momento não era seguro. Mas cada justificativa soa frágil diante do olhar duro do policial. A confiança, até então sólida, começa a rachar. Paulinho estranha ainda mais o fato de Rogério estar diretamente ligado à mansão de Arminda, o palco dos maiores escândalos e mistérios da novela. A ligação entre os dois não sai da cabeça dele. Por que Rogério reapareceria justamente agora? E por que Arminda parece mais nervosa do que nunca? As perguntas se acumulam, as respostas não vêm. Intrigado, Paulinho passa a investigar discretamente tudo o que envolve Rogério. Ele revisita antigos relatórios, depoimentos mal concluídos e lacunas que nunca foram devidamente explicadas.
O policial percebe que o suposto fim de Rogério sempre foi conveniente demais para muita gente poderosa. E agora, com o retorno dele, segredos antigos ameaçam emergir. Gerluce, pressionada, passa a viver no limite. Qualquer passo em falso pode colocar tudo a perder. Ela sabe que Paulinho não é apenas um namorado desconfiado. Ele é um investigador experiente, treinado para farejar mentiras. E aos poucos ele começa a perceber que há muito mais sendo escondido do que apenas o reaparecimento de Rogério. Como se não bastasse o abalo emocional, Paulinho faz uma segunda descoberta que muda completamente o rumo da investigação. Em conversa com Juquinha, o policial revela que descobriu um esquema muito maior do que imaginava. Feliciano compra obras de arte roubadas. E não atua sozinho. Paulinho conta que Feliciano negocia diretamente com Casper, um nome conhecido nos bastidores do submundo artístico. Um intermediário frio, discreto e altamente perigoso. A revelação cai como uma bomba. A partir desse momento, a estátua das Três Graças deixa de ser apenas um objeto simbólico da trama e passa a ser vista como uma peça central de um esquema criminoso. Nada ali é por acaso. Paulinho percebe que o roubo da estátua pode estar ligado a algo muito maior. Lavagem de dinheiro, chantagens, negociações ilegais e crimes antigos que jamais vieram à tona. A obra não foi escolhida aleatoriamente. Ela carrega valor histórico, financeiro e, possivelmente, segredos escondidos em seu interior. Decidido a ir até o fim, Paulinho faz uma visita estratégica ao antiquário de Feliciano. O encontro é tenso desde o primeiro minuto. O policial se apresenta com calma, faz perguntas aparentemente inocentes, observa cada reação. Feliciano tenta manter a pose de comerciante sofisticado, mas demonstra nervosismo quando o assunto gira em torno de obras raras e procedência duvidosa. Durante a conversa, Paulinho solta informação-chave. A estátua das Três Graças foi roubada da casa de Arminda. A reação de Feliciano é imediata. O antiquário muda o semblante, tenta disfarçar, mas fica claro que ele não sabia da origem exata da peça. A descoberta coloca não só Feliciano em alerta, mas também todo o grupo ligado a Gerluce em situação de extremo risco. Se a polícia aprofundar a investigação, uma rede inteira pode vir abaixo. Paulinho sai do antiquário com mais certezas do que dúvidas. Ele entende que está mexendo com gente grande, poderosa e disposta a tudo para manter seus segredos enterrados. Ao mesmo tempo, percebe que Gerluce está no meio desse furacão. Seja por lealdade, medo ou amor, a tensão aumenta, as alianças se fragilizam e cada nova pista leva a um perigo ainda maior. Paulinho seguirá no rastro dos mistérios envolvendo Rogério, Arminda e a estátua das Três Graças, enquanto Gerluce luta para não ser engolida pelas consequências das escolhas que fez em silêncio. O jogo virou, e ninguém sairá ileso. A investigação de Paulinho entra numa fase ainda mais perigosa e pessoal. Depois da visita ao antiquário, o policial passa a ter certeza de que não está lidando apenas com um roubo isolado, mas com uma engrenagem criminosa bem azeitada, que envolve nomes influentes, dinheiro sujo e segredos capazes de derrubar reputações inteiras. De volta à delegacia, Paulinho cruza informações antigas com dados recém-descobertos. Datas, movimentações bancárias suspeitas, registros de viagens e contatos frequentes entre Feliciano e Casper começam a desenhar um mapa alarmante. A estátua das Três Graças surge como ponto de ligação entre vários crimes abafados ao longo dos anos. O policial percebe que o objeto pode ter sido usado como moeda de troca, esconderijo ou até chantagem silenciosa entre poderosos. E quanto mais ele avança, mais entende por que tanta gente se desesperou com o reaparecimento de Rogério. O retorno dele não é apenas simbólico, é uma ameaça real a todos que lucraram com o silêncio. A mansão de Arminda volta a ser citada em relatórios e conversas reservadas. Paulinho passa a enxergar a socialite com outros olhos. Cada atitude fria, cada reação exagerada e cada tentativa de controle passam a fazer sentido. Ele começa a desconfiar que Arminda sabe exatamente onde a estátua esteve, porque foi roubada e quem realmente lucrou com isso. Mais do que isso,
Paulinho passa a suspeitar que Arminda nunca acreditou de fato na morte de Rogério. Enquanto isso, Gerluce vive dias de puro tormento. A cada nova saída de Paulinho, o medo aumenta. Ela percebe que o namorado está mais distante, mais fechado e mais atento do que nunca. O olhar dele mudou. Não é mais o olhar de confiança. É o de quem investiga. Gerluce tenta manter a normalidade, mas pequenos deslizes a denunciam. Um comentário atravessado, um silêncio prolongado, um nervosismo fora de hora. Paulinho nota tudo. Ele não confronta de imediato, prefere observar. E essa postura silenciosa deixa Gerluce ainda mais apavorada. Ela sabe, se Paulinho juntar todas as peças, não haverá como sustentar mentiras antigas. Paralelamente, Paulinho intensifica a busca por Rogério. Informantes indicam que ele não está tão distante quanto aparenta. O policial passa a desconfiar que Rogério esteja se movimentando nas sombras, acompanhando cada passo da investigação e esperando no momento certo para agir. A possibilidade de um reencontro entre os dois se torna cada vez mais iminente e explosiva. Paulinho entende que Rogério pode ser tanto a chave para desvendar tudo quanto o estopim de uma tragédia maior. O passado que tentou ser enterrado ameaça vir à tona com força total. Com Feliciano acuado, Casper em alerta e Arminda cada vez mais nervosa, o clima se torna insustentável. A sensação é de que algo grande está prestes a acontecer. Um erro mínimo pode colocar vidas em risco. Paulinho sente que está andando sobre um campo minado. Ainda assim, ele decide seguir em frente, mesmo sabendo que pode perder muito mais do que imagina, inclusive Gerluce. A cada passo, a verdade se aproxima. E quando ela vier à tona, nada nem ninguém estará preparado para as consequências. Joely enfrentará uma gravidez delicada, marcada por sucessivos momentos de tensão, medo e desespero. Nos próximos capítulos, a jovem receberá uma ligação devastadora com a notícia da suposta morte de Raul e não resistirá ao impacto emocional, desmaiando logo em seguida. O choque será tão intenso que colocará em risco não apenas o estado psicológico da moça, mas também a saúde do bebê que ela espera. Tudo começará após o novo e misterioso desaparecimento de Rogério, que voltará a sumir sem deixar rastros, reacendendo fantasmas do passado e mergulhando Raul em um estado profundo de colapso emocional. Convencido de que o pai pode ter sido morto de verdade em mais um atentado, Raul entrará em espiral. Sem chão, sem respostas e dominado pela culpa e pelo medo, ele fugirá de casa e passará a vagar pelas ruas de São Paulo, rompendo qualquer contato com a família. A transformação de Raul será chocante. O rapaz surgirá sujo, com roupas rasgadas, barba por fazer e o olhar perdido, completamente diferente do jovem que Joely conhecia. Ele passará a dormir em calçadas, viadutos e praças, misturando-se a outros moradores de rua e sobrevivendo de restos e esmolas. Aos poucos, Raul se afastará da própria identidade, como se estivesse apagando quem foi, consumido pela dor e pela sensação de abandono. Enquanto isso, Joely sentirá o peso da ausência. Grávida, sensível e emocionalmente fragilizada, ela estranhará o silêncio de Raul. As mensagens não respondidas e as ligações ignoradas começarão a tirar seu sono. A jovem tentará manter a calma, mas o pressentimento de que algo grave aconteceu não a deixará em paz. Em várias cenas, Joely aparecerá passando mal, levando a mão à barriga, sentindo enjoos mais fortes do que o normal e sendo tomada por crises de ansiedade. Será em um desses dias de angústia que Raul, completamente desorientado, encontrará um celular jogado no chão, ainda funcionando. Sem pensar direito, ele discará o número de Joely, quase por instinto. Do outro lado da linha, ao ver o nome de Raul aparecer no visor, Joely sentirá um misto de alívio e pânico. O coração dela disparará, as mãos começarão a tremer e por alguns segundos ela acreditará que finalmente terá respostas. No entanto, ao atender a ligação, Joely ouvirá apenas o silêncio. Raul não conseguirá falar. Ele ficará parado, olhando para o nada, com o celular encostado no ouvido, como se estivesse paralisado entre o desejo de pedir ajuda e a certeza de que não merece ser encontrado.
A respiração pesada dele será ouvida do outro lado da linha, deixando Joelle ainda mais aflita. Raul, fala comigo. Onde você tá? Pelo amor de Deus, responde! Gritará ela, já à beira do choro. Você tá me ouvindo? Aconteceu alguma coisa? Insistirá, sentindo o coração apertar. Antes que Raul consiga reagir, outro morador de rua, incomodado com a ligação, tomará o celular de suas mãos de forma brusca. Sem nenhum cuidado, o homem atenderá ao telefone e despejará palavras cruéis, carregadas de sarcasmo e brutalidade, que cairão como uma sentença sobre Joelle. Aqui não tem mais porcaria de Raul nenhum. Ô garota, ele já era, dirá o desconhecido com deboche. O celular agora é meu. Sabe por quê? Porque o Raul tá morto, tá ligada? Morto com os olhos esbugalhados. A frase ecoará na mente de Joelle como um golpe. O mundo ao redor parecerá parar. Os sons ficarão distantes, como se ela estivesse submersa. A jovem deixará o celular escorregar lentamente da mão, enquanto sua visão começará a escurecer. O ar faltará, o peito apertará, e ela tentará dar um passo, mas as pernas não obedecerão. Não! Isso não pode ser verdade! Murmurará antes de perder completamente as forças. Joelle cairá no chão, desacordada, provocando pânico em quem estiver por perto. Pessoas se aproximarão, alguém chamará por ajuda, e o clima será de total desespero. Em paralelo, cenas mostrarão Raul ainda vivo, caído no chão alguns metros adiante, confuso, sem saber o que acabou de provocar, reforçando o suspense e a tragédia do desencontro. Nos próximos capítulos, o estado de Joelle se tornará ainda mais preocupante. Ela será levada às pressas para um hospital e os médicos alertarão sobre os riscos emocionais que a gravidez enfrenta. O estresse extremo, o choque e a queda poderão ter consequências graves, deixando todos apreensivos. A jovem acordará desorientada, repetindo o nome de Raul e afirmando entre lágrimas que ele morreu. A notícia da suposta morte de Raul começará a se espalhar, criando uma corrente de desespero e mal-entendidos. Enquanto Joelle luta para manter a gravidez e a própria sanidade, o destino de Raul seguirá envolto em mistério, ampliando ainda mais o clima de tensão que promete abalar profundamente os próximos capítulos da trama. O hospital se transformará em palco de apreensão. Joelle será cercada por médicos e enfermeiros, enquanto o monitor cardíaco marcará batimentos irregulares, refletindo o caos que tomou conta de seu corpo. Ao recobrar a consciência, ainda grogue, ela levará a mão à barriga e perguntará, em pânico, se o bebê está bem. O médico pedirá calma, mas deixará claro que a situação é delicada e que qualquer novo choque emocional poderá trazer consequências irreversíveis. Você precisa ficar em repouso absoluto. O estresse foi muito forte. Alertará o médico com um olhar sério. Agora, o mais importante é proteger essa gravidez. Mesmo sedada, Joelle terá lapsos de consciência nos quais repetirá, em desespero, as últimas palavras que ouviu ao telefone. Ele já era morto, com os olhos esbugalhados. As frases sairão de sua boca como um mantra cruel, deixando claro que a notícia se enraizou em sua mente como uma verdade incontestável. A jovem entrará em crise de choro, afirmando que sente que perdeu tudo de uma só vez. Do outro lado da cidade, Raul seguirá vagando, completamente alheio ao estrago causado pela ligação. O rapaz acordará horas depois, jogado em um canto de calçada, com a cabeça latejando e a memória confusa. Ele não se lembrará direito da ligação, apenas terá flashes da voz de Joelle ecoando em sua cabeça. Um sentimento estranho de culpa tomará conta dele, como se algo grave tivesse acontecido, mas sem que ele consiga compreender exatamente o que. Enquanto isso, a notícia da suposta morte de Raul começará a ganhar força. Comentários atravessados, boatos e versões distorcidas surgirão rapidamente. Joelle, ainda hospitalizada, será informada de que encontraram um corpo com características semelhantes às de Raul em uma área próxima ao local onde ele costuma circular. A informação cairá como uma pá de cal sobre qualquer esperança que ainda restava. A jovem entrará em choque novamente, sendo amparada às pressas. O médico reforçará que ela precisa se manter estável,
Mas Joelle, tomada pela dor, afirmará que sente algo errado, como se o bebê também estivesse reagindo à tragédia. A tensão aumentará quando exames indicarem alterações preocupantes, obrigando a equipe médica a intensificar os cuidados. Paralelamente, Raul será abordado por assistentes sociais durante uma ação de acolhimento na rua. Confuso, ele dará um nome falso, evitando se identificar. Algo dentro dele dirá que voltar para casa agora pode ser perigoso. Sem saber que Joelle luta pela vida e pela gravidez acreditando que ele morreu, Raul seguirá invisível, caminhando cada vez mais para o fundo do poço. No hospital, Joelle encarará o teto do quarto, com os olhos marejados, e sussurrará que precisa ser forte pelo filho. Ela prometerá, entre lágrimas, que não vai desistir, mesmo acreditando que Raul se foi para sempre. O drama atingirá seu auge quando ela sentir uma nova pontada e chamar pela enfermeira, deixando no ar o temor de que algo definitivo esteja prestes a acontecer. Ferretti passa a investigar silenciosamente a vida de Jairo Barroso, o delegado que até então se vende como exemplo de moral, legalidade e rigor dentro da polícia. A princípio, Ferretti acredita que Jairo seja apenas mais um burocrata covarde, desses que se escondem atrás de ordens superiores para justificar omissões convenientes. No entanto, algo no comportamento do delegado começa a chamar atenção. Em reuniões oficiais, Jairo desconversa, evita certos nomes, muda de assunto quando investigações sensíveis surgem na mesa. Para Ferretti, isso não é prudência, é medo. E medo, ele sabe, sempre esconde alguma coisa. Sem levantar suspeitas, Ferretti aciona Macedo, seu homem de confiança, especialista em observar, sem ser notado, e ouvir o que ninguém deveria dizer em voz alta. A ordem é clara: seguir Jairo fora do expediente, mapear hábitos, horários, desvios de rota. Não se trata de pressa, mas de paciência. Ferretti quer algo sólido, algo que não possa ser negado. O jogo muda de nível quando Macedo descobre que, longe da delegacia e dos corredores frios da lei, Jairo frequenta uma boate de luxo, um ambiente sofisticado, repleto de gente influente, música alta e segredos sussurrados entre taças de bebida cara. Nada combina menos com a imagem pública do delegado do que aquele cenário. Ainda assim, ele vai, e vai com frequência. Nos próximos capítulos, o público verá Macedo se infiltrar no local com a naturalidade de quem faz parte daquele universo. Ele observa, calcula distâncias, reconhece padrões. Em uma dessas noites, percebe que Jairo não está sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante, segura de si, muito diferente da esposa que o delegado faz questão de exaltar em discursos oficiais. O olhar entre os dois denuncia intimidade, cumplicidade e, principalmente, descuido. Para não perder nenhum detalhe, Macedo suborna discretamente um dos seguranças da boate, garantindo que seja avisado sempre que o cliente especial aparecer. A partir daí, cada entrada de Jairo passa a ser monitorada. O delegado acredita estar protegido pelo anonimato da noite, mas, na verdade, está sendo cuidadosamente enquadrado por uma lente invisível. Em uma dessas ocasiões, Jairo baixa completamente a guarda. Talvez pelo álcool, talvez pela falsa sensação de segurança, ele começa a falar demais. Conta que o casamento está por um fio, que se sente sufocado pela própria imagem pública e que sonha em tirar a amante daquela vida. O discurso é carregado de contradições. O homem da lei confessando crimes morais enquanto posa de íntegro durante o dia. O momento mais comprometedor não demora a acontecer. Envolvido pela atmosfera, Jairo beija a mulher em público sem se importar com quem possa estar olhando. É nesse instante que Macedo registra tudo. Fotos, vídeos, ângulos claros, provas irrefutáveis. Escondido, ele ironiza em voz baixa com um sorriso frio no rosto. Metido a certinho. Te peguei, delegado. As imagens revelam mais do que uma simples traição. Elas escancaram a hipocrisia de um homem que usa o cargo para se proteger, mas não tem coragem de enfrentar os próprios erros. Um delegado que engaveta investigações delicadas, evita confrontar empresários poderosos e sempre encontra uma justificativa conveniente para não avançar onde a verdade dói. Quando o material chega às mãos de Ferretti,
O vilão não comemora com euforia. Pelo contrário, ele analisa cada detalhe com calma, como quem avalia uma arma antes de usá-la. Para ele, aquilo não é apenas um escândalo pessoal. É uma chave, uma porta que se abre para o controle absoluto de alguém que deveria combatê-lo. Ferretti deixa claro que não pretende expor Jairo de imediato. A estratégia é mais perversa, usar o segredo como coleira. Um delegado acuado é mais útil do que um delegado destruído. Com a chantagem certa, investigações podem desaparecer. Mandados podem ser esquecidos. Provas podem sumir misteriosamente dos autos. Enquanto isso, Jairo segue sua rotina, alheio ao fato de que cada passo seu já está sendo calculado. Ele ainda se sente intocável, protegido pelo cargo e pela aparência de homem correto. Mal sabe que, a partir desse momento, qualquer decisão errada pode custar tudo: carreira, casamento, reputação e liberdade. A tensão aumenta à medida que Ferretti começa a testar seus limites, enviando recados velados, cruzando olhares calculados e deixando no ar a sensação de que sabe mais do que deveria. O delegado sente o chão tremer, mas ainda não consegue identificar a origem do perigo. O poder muda de mãos sem que ninguém perceba, e o que começa como um simples flagrante em uma boate de luxo se transforma em uma engrenagem de chantagem, silêncio e corrupção, capaz de comprometer não apenas um homem, mas toda a estrutura que deveria garantir justiça. E enquanto Ferretti afia sua próxima jogada, o público acompanha, apreensivo, cada passo desse jogo sujo que promete explodir a qualquer momento. O cerco se fecha de vez. Convencido de que já tem Jairo nas mãos, Ferretti decide sair das sombras e partir para o ataque direto. Não com gritos ou ameaças explícitas, mas com o tipo de frieza que desmonta qualquer adversário. Ele marca um encontro casual, quase banal, em um ambiente neutro, longe da fundação, longe da delegacia, como se fosse apenas mais uma conversa protocolar entre dois homens influentes. Jairo Barroso chega desconfiado, mas ainda tentando manter a pose de autoridade. O delegado acredita que consegue ler as pessoas, controlar situações, impor respeito. Só não imagina que, dessa vez, é ele quem está sendo lido como um livro aberto. Ferretti conduz o diálogo com ironia calculada. Fala de moral, de reputações frágeis, de como a opinião pública pode ser cruel com quem escorrega. Aos poucos, o desconforto de Jairo se torna visível. O suor nas mãos, o olhar que evita encarar o interlocutor, a impaciência crescente. Até que Ferretti solta a frase fatal, em tom quase divertido. Curioso como certos homens pregam ordem de dia e desordem à noite. O silêncio pesa. O delegado tenta reagir, pergunta do que ele está falando, ensaia uma ameaça velada. É inútil. Ferretti então revela que sabe da boate, da mulher, das promessas feitas entre taças e música alta. Não mostra nada ainda. Não precisa. A segurança com que descreve detalhes íntimos já é suficiente para desmontar qualquer defesa. Jairo percebe naquele instante que não se trata de boato nem de blefe. Alguém o observou. Alguém registrou tudo. O golpe final vem quando Ferretti deixa claro que não quer dinheiro, favores pequenos ou acordos temporários. O que ele exige é controle, investigações que não avancem, mandados que não sejam assinados, operações que sejam adiadas indefinidamente. Em troca, o escândalo continua trancado a 7 chaves. Pelo menos por enquanto. Encurralado, Jairo se vê diante do maior dilema de sua carreira. Se ceder, trai o cargo e confirma tudo aquilo que sempre negou ser. Se enfrentar Ferretti, perde tudo de uma vez. O posto, o casamento, a imagem pública e a pouca credibilidade que ainda lhe resta. A decisão não é anunciada em palavras, mas no silêncio resignado que se instala após a proposta. A partir desse momento, o delegado passa a agir como um homem acuado. Dentro da polícia, colegas percebem mudanças sutis, processos que emperram sem explicação, ordens contraditórias, investigações sensíveis sendo transferidas ou arquivadas. Do lado de fora, Ferretti avança com ainda mais ousadia, seguro de que agora tem alguém estrategicamente posicionado para limpar seus rastros. A chantagem se torna um fio invisível ligando dois mundos.
o do crime sofisticado e o da lei corrompida. Jairo tenta manter as aparências, mas o peso do segredo começa a cobrar seu preço. A amante pressiona por promessas que ele não pode cumprir. A esposa percebe o distanciamento, as mentiras mal contadas, os horários inexplicáveis. Ferete, por sua vez, saboreia a vantagem com calma cruel. Para ele, não se trata apenas de vencer uma batalha, mas de provar que ninguém é intocável, nem mesmo quem usa distintivo. Cada nova ordem que Jairo engaveta, cada silêncio conveniente, reforça a certeza de que o poder real não está na lei, mas nas mãos de quem conhece os segredos certos. A palavra que define Arminda é uma só: veneno, e ela escorre devagar, calculado, do jeito que mais machuca. A empresária mostrará que não precisa gritar para destruir. Basta observar, guardar e soltar a bomba na hora certa. Tudo começa numa noite aparentemente comum, dessas em que ninguém imagina que o destino está à espreita. Lorena e Juquinha acreditam pela primeira vez que estão livres de olhares inquisidores. A rua está quase deserta. O clima é de alívio de quem passou tempo demais escondendo sentimentos. Elas conversam baixo, riem nervosas, como duas pessoas que sabem que estão atravessando uma fronteira sem volta. Lorena, sempre contida, sempre correta, deixa a armadura cair. A voz sai trêmula, mas firme o suficiente para mudar tudo. Na verdade, eu te amo. Juquinha não hesita, não desvia o olhar, não tenta suavizar. Responde como quem já decidiu há muito tempo. Também, o silêncio que se segue é carregado de verdade. As mãos se tocam, o carinho vem antes do beijo, como se o corpo pedisse permissão ao coração. E o beijo acontece. Intenso, necessário, libertador. O que elas não sabem é que naquele exato instante, Arminda surge do outro lado da rua. Acabara de sair da casa de Zenilda, com a cabeça cheia de rancor e o olhar afiado como lâmina. Ao ver a cena, ela não se choca, não se comove, não questiona. Apenas sorri, um sorriso torto, frio, de quem acabou de encontrar ouro puro no meio do caos. Por um segundo, Arminda observa em silêncio. Analisa cada gesto, cada aproximação, cada detalhe. Na cabeça dela, o beijo não é afeto, é munição. Mas olha só, quem diria, pensa com desdém. A sem-sal da Lorena e a policial, as duas, namoradinhas. O julgamento vem rápido, carregado de preconceito e sarcasmo. Para Arminda, aquilo não é sobre amor, é sobre poder. Ela se esconde melhor, garante que não será vista e acompanha o casal à distância até que Lorena e Juquinha entrem no prédio. Só então Arminda pega o celular. Antes mesmo de ligar, provoca o vazio, saboreando o momento. Adivinha quem vai amar saber disso? O prazer não está apenas na revelação, mas na expectativa da reação. Do outro lado da linha, Ferete atende sem imaginar o terremoto que está prestes a enfrentar. Arminda faz mistério, controla o tom, atua como quem guarda um segredo precioso. Você não faz ideia do que eu vi agora. Não dá para falar por telefone. Isso merece plateia. Tô indo para aí. Dispara antes de desligar. Ela sabe. Curiosidade é uma armadilha poderosa. Na fundação, o encontro é tenso desde o primeiro segundo. Arminda não se senta. Caminha pelo espaço como dona da situação, olhando tudo menos Ferete. Ele estranha. Sente o clima pesado. Pergunta o que está acontecendo. E ela vai direto ao ponto, sem anestesia. Lorena, a sua Lorena, tá namorando outra mulher. O choque é imediato. Ferete demora a reagir. Pisca, respira fundo, tenta processar. Como assim? Questiona incrédulo. Arminda cruza os braços, satisfeita. Aos beijos, bem apaixonadas. Vi com estes olhos aqui, completa, apontando para si mesma. O silêncio que se instala é desconfortável, quase ensurdecedor. Ferete sente o chão fugir. A imagem da filha perfeita, encaixada no molde que ele sempre defendeu, começa a rachar. É nesse momento que Arminda crava o golpe final, com a ironia que a define. Para você ver, a tradicional família paulistana já foi mais tradicional, né? A frase ecoa como deboche, como sentença, como provocação. E não para por aí.
Arminda deixa claro que não pretende guardar segredo algum. Pelo contrário, ela insinua, cutuca, sugere consequências. Fala de imagem, de reputação, de escândalo. Cada palavra é escolhida para ferir. Ferete tenta manter o controle, mas a raiva e o medo se misturam. O nome da família, o poder, a aparência, tudo parece ameaçado. Enquanto isso, Lorena e Juquinha seguem alheias à tempestade que se forma. Elas acreditam ainda que aquele beijo foi apenas um passo íntimo, não um estopim. Não sabem que Arminda já transformou o amor delas em estratégia. E que a partir daquele momento, nada mais será simples dentro da família Ferete. O que começa como um flagrante vira chantagem emocional. O que era segredo vira arma. E Arminda, mais uma vez, prova que sabe exatamente onde tocar para causar o maior estrago possível. Sempre com um sorriso ácido no rosto e a certeza de que, naquele jogo, ela joga para ganhar. O efeito dominó começa a se espalhar rápido demais para ser contido. Ferete tenta manter a pose de patriarca inabalável, mas é visível que a revelação o desestabiliza. Ele anda de um lado para o outro na sala, passa a mão no rosto, respira fundo, como se buscasse uma lógica que não existe. Arminda observa tudo em silêncio, satisfeita. Para ela, não basta contar. É preciso assistir à queda. Ferete exige detalhes. Quer saber há quanto tempo, onde, como. Arminda entrega as informações aos poucos, como quem dosa veneno. Cada frase aumenta a tensão. Ela deixa escapar que não foi um beijo qualquer, que havia entrega, sentimento, intimidade demais para ser algo passageiro. Ferete sente o peso daquilo não apenas como pai, mas como um homem obcecado por controle e imagem pública. A conversa descamba para acusações. Ele questiona se Arminda pretende espalhar a história. Ela sorri, cínica, e devolve com outra pergunta. E você acha que isso fica escondido por quanto tempo? A ameaça está no ar. Não precisa ser dita. Ferete entende. A informação agora não pertence mais a ele. Em paralelo, Lorena começa a sentir o ambiente mudar. O clima fica estranho, os olhares mais longos, os silêncios mais incômodos. Juquinha percebe antes. Como policial, reconhece quando algo está fora do lugar. Ela alerta Lorena de que talvez tenham sido vistas. Lorena tenta minimizar, mas o pressentimento insiste em não ir embora. Arminda, por sua vez, segue seu jogo. Cruza com Lorena nos corredores e a observa com um olhar carregado de ironia. Não diz nada, não precisa. O silêncio dela fala mais alto do que qualquer confronto direto. Lorena sente o golpe, mesmo sem saber exatamente de onde vem. Ferete, pressionado, decide chamar a filha para uma conversa. O tom é frio, distante. Ele não acusa de imediato. Prefere cercar, testar, provocar uma reação. Lorena percebe que algo mudou no pai e entende que o segredo deixou de ser segredo. Do outro lado, Juquinha se prepara para o pior. Ela sabe que, quando Arminda se envolve, o ataque nunca é simples nem rápido. É calculado, é cruel e raramente vem sem consequências. Assim, o romance que nasceu na tentativa de liberdade passa a ser ameaçado por jogos de poder, preconceito e manipulação. Arminda avança suas peças com calma, Ferete luta para não perder o controle, e Lorena e Juquinha se veem no centro de uma guerra que nunca escolheram travar, mas da qual não poderão mais fugir.